Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, muito bom tê-lo aí, porque para nós aqui é sempre muito gostoso. Assuntos interessantes, né, Mirtes? Que às vezes a gente começa às vezes termina, às vezes a gente abre nova reflexão, e isso é muito gostoso, né? Hoje nós vamos falar sobre prioridades. Prioridades. O que é prioridade? Eu quero lembrar você de uma coisa, talvez você saiba, talvez não, mas a palavra no início era prioridade no singular. No singular. Porque ela era algo assim, era aquilo que era mais importante, único. Mas nos últimos anos acrescentou-se um S, né? Prioridades, pensando que aquilo que é importante pode ser encadeado, né? Então, dado ao número tão grande de coisas importantes, né? Que teve que fazer isso, né? Usado no plural, e aí é para fazer quase que como uma lista, né? Decrescente, né? Isso. Bota um mais em cima e aí vai, né? Mas prioridade é exatamente isso mesmo, é definir, né, o grau de importância que alguma coisa ou uma área tem na nossa vida em relação a nós. Né? E a gente sempre pergunta assim, que áreas competem com isso? Espiritualidade, casamento, filhos, familiares, amigos, igreja, trabalho, né? Saúde, descanso, formação educacional, cultura, enfim. Dá para se nominar uma porção. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? Tem muita coisa. E nós nunca, né, vamos manter tanta coisa num equilíbrio. Num equilíbrio, exatamente. Né? Não dá para pensar que a gente seja capaz de fazer isso, né? Dá para também colocar uma pitada aí, assim, né, do que a gente gosta mais. Às vezes você elege como mais importante. Aí, na verdade, não é prioridade, é o que você mais gosta, isso, né? Então, você mas só que para você, isso, de fato, para você pode pensar. Existe gente que estuda sobre isso, que dá sugestão. Outro dia eu vi uma coisa de dividir esse tempo, essas 24 horas que a gente tem, fazer alguma divisão para dormir, para trabalhar, para descansar ou para isso e aquilo. Independente de quantas sugestões você encontre, eu acho que você estabelecer uma prioridade não é nem simples e nem fácil. Não é. Eu já vi uma de uma pessoa que eu gosto, que ele fala assim, a tríade do tempo, né? Então ele fala assim, o que é urgente, o que é importante e o que é do cotidiano. Então aí como você vai eleger esse urgente e também é dentro da prioridade. Aí tem uma coisa importante, que é importante, mas não tão prioridade. Né? Que às vezes até a definição dos dois não fica bem na cabeça das pessoas. Tem pessoas que realmente não sabem discernir o que é urgente e o que é importante. Isso. Né? E é simples, né? Urgente é aquilo que tem prazo. Por isso que chama urgente, porque tem prazo. Isso tem que ser feito em uma semana, em um mês, em um dia. Agora, importante é outra coisa. Outra coisa. Não tem prazo, mas tipo, às vezes essa importância tem a ver com vida ou morte. Vida ou morte, né? Não é verdade? Então tem coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, você vai sair de viagem, não faz a revisão do seu... Você vai de carro, né? E não faz a revisão no carro, já faz um tempo que os pneus estão precisando trocar. Isso é muito importante, né? Aí junta urgente com importante. Não é bem assim, né? Agora, a gente pensa também, então vamos nos exercitar, fazer uma lista de relevância, né? É isso que a gente precisa. Não é que haja necessidade disso, mas se você não souber lidar com prioridades, às vezes você vai trocar, sabe? Você vai trocar valores, você vai trocar, você vai ter que escolher entre pessoas, entre valores, entre situações,
sabe? E para fazer uma escolha correta, você tem que voltar a pensar o que é prioritário. Isso. Eu acho que é mais ou menos aquela coisa. Daí você vai viver só no urgente, ou aquela coisa assim que já estragou, que já pegou fogo, ou que já não serve mais, ou que você já está pagando multa. Porque se você deixar tudo orientadinho e programado, você não vai precisar nunca pagar multa, você não vai precisar nunca uma coisa realmente estragar, não vai, porque você põe tudo em ordem e tudo vai sendo arrumado. Né? E numa área. Agora você pensa assim, como eu disse para você que tuas prioridades, inclusive, têm a ver com as suas escolhas. Isso, tá? com certeza. Porque você escolhe de acordo com prioridade. Então, as prioridades determinam a sua escolha. É um joguinho, é um círculo, vai né? refazendo. A gente começa a pensar em algumas coisas, né? Vamos pensar, porque a gente tem que ser prática, vamos pensar em casamento. Quais são as prioridades dentro de um casamento? Isso. Né? É um bom exercício para a gente fazer. Porque, de repente, tem pessoas que dizem assim, eu estou me separando, meu casamento acabou de uma hora para outra. Não é verdade. Casamento não acaba de uma hora para outra. Já se você tivesse estabelecido as prioridades dentro dele, você saberia discernir a hora que isso começa a hora que uma área ou outra está precisando de um olhar mais profundo, de uma conversa com mais calma, né? De dispensar algum tempo, porque eu acho que prioridade também está, por isso que eu falo da tríade do tempo, porque está relacionado a algum tempo que eu vou ter que dispensar ou investir naquilo, tempo de qualidade, né? Não é só dar uma passadinha. E prioridades erradas dentro do casamento acaba com o casamento, não tem dúvida. Aí você vai dizer, tá bom, nós nos apoiamos na Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito de prioridade? Você não vai pegar nenhum texto bíblico com uma listinha, né, pronta para você aplicar. Não é assim. Não. Né? Mas ela vai dando ao longo dela, no contexto dela, em uma situação de coisas, as normas para isso. O primeiro lugar da lista, e ninguém tem dúvida, é Deus. É Deus. Está claríssimo lá. Êxodo 20, começando no 1, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, ele é o Todo-Poderoso, aquele que nos resgatou. Mateus 22:37 vai dizer assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, a prioridade principal da nossa vida é Deus. Mesmo porque tem tudo a ver com Ele. Sabe, nós não temos controle de nada. Não tem. Eu acho assim, até por coisas tão óbvias a gente devia pensar assim, né? Não precisava nem de muito argumento, gente. De muito argumento. Sem ele a gente não vive nada. Não vai, sabe? E outra coisa que eu acho legal desse amar a Deus de todo o seu entendimento, porque ele faz um convite a você desenvolver o entendimento. Porque o mesmo entendimento que eu tinha lá com 15, 16 anos, não vai ser o de hoje. Eu desenvolvi muito mais, eu aprendi muito mais de Deus. A gente caminhou muito mais junto. Então, isso é uma coisa que, conforme as fases da vida, vai evoluindo. Sim. Então, é bacana demais, porque não é estático. Né? Ó, gente, de todo teu coração, de toda a alma, de todo entendimento. É uma coisa intensa. Total, te envolve. Disso. Aí, essa é a prioridade. Logo abaixo dela vem a outra. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá, então estabelecidas-se estão essas prioridades, tá? O mundo bíblico dividindo assim, Deus em primeiro lugar, aí depois, aí a gente sempre, o que vem é depois. Depois é você, sou eu, né? Somos nós e o próximo, né? E como não desenvolver também um relacionamento no seu entendimento, nas suas várias fases, né, da vida, tanto relacionamento familiar quanto de amigo, né? Se a gente não amar um ao outro, é fantástico. Porque às vezes até, e não é incomum uma pessoa realmente perguntar quem é teu próximo. Porque, inclusive, na Bíblia existe essa pergunta. Quem é meu próximo? As pessoas dizem, quem é meu próximo? Bom, gente, a palavra diz, próximo mesmo teu é aquele que está perto de você.
Tá? Exatamente. Quem está perto de você é o teu próximo. Quem está perto de nós, por exemplo, de mim, da Eliane, de você que está aí. Se nós somos casadas, vai ser meu marido, meu filho, meus netos, vai ser a minha família. Em primeiro lugar, esses são os meus próximos. Isso. É com quem eu acordo, com quem eu durmo. Tá? Então a gente vai. É bom a gente ter um entendimento assim para se falar em prioridades. Isso. Né? E depois vem o círculo que a gente convive, né? que vai embora. Aí vem os irmãos de fé, vem os colegas de trabalho, vem tantas outras coisas. Que te ajudam em casa, né? Que você administra. Agora, veja só. A primeira ordenança diz: amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Então ele sugere que amor, paixão e alma também estejam envolvidos no segundo mandamento, nessa prioridade. Aquele que é meu próximo, meu marido, meus filhos, meu neto, vai receber esse amor. Vai receber todo esse amor que eu tenho para dar. Isso é prioridade. Eu tenho que passar para ele isso. Né? Principalmente, eu concordo no relacionamento esposa-marido, né? Porque foram escolhidos e é uma coisa a se construir e a se desenvolver e manter, que esses dois tenham com os filhos, né? Porque eles vão se desenvolver e vão crescer precisando desse entendimento, dessa prioridade dos pais. Porque se os pais delegam isso para uma escola, para uma empregada, para uma outra instituição, eles deixam de priorizar os filhos e isso está errado, né? Sabe, queridos, porque quando a gente vai pensar na prioridade dessa maneira, em termos de família, em termos de laço conjugal, porque família, casamento, tudo isso é a ideia de Deus, foi o que ele estabeleceu lá no Éden, tá? Foi lá no Éden. No primeiro, ele diz assim, a gente vai pensar, ele projetou o casal para ser uma só carne. Então, vamos deixar bem entendido isso. Quando ele diz assim, você e seu marido serão uma só carne. O que é mais prioritário do que uma só carne? Não tem. Não tem. Se você é casada, o seu marido é a sua prioridade. Mas na segunda ordenança dele, depois de dizer serão uma só carne, ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, bem os filhos. O filho vem depois do seu marido. Porque tem muitas famílias que quebram essa ordem, né? Muitas mulheres. Eu vou falar de nós mulheres, mas o homem também. Se coloca, às vezes fica do lado do filho e não da mulher, né? Em detrimento. Mas na prioridade bíblica é o seu marido. Mesmo porque seus filhos vão crescer e vão embora da tua casa. Isso, e vão ter a família deles, né? Eles precisam de um determinado tempo se desvincular né? dessa família. Então quem vai ficar com você é o seu marido, né? Só então, que os dois, o casal, tem que preparar bem esse filho para ele, né? Mas sabe por quê? Porque assim, não sei se é uma tendência, algumas mulheres realmente, quando o filho é bebezinho, eu sei que existe, é claro, a atenção de um bebê é muito maior, você se volta pro bebê e esquece um pouco o maridão, que já é um adulto. Já é. Tá? Mas é uma fase que vai passar. Vai passar. Sabe? Você ficar grudada depois naquele e nós filho, ouvimos né? esses dias, às vezes os filhos crescem e a mulher fica ligada no cachorrinho. Pois também, né? Já vimos, ela falava assim, eu não conseguia deixar o cachorro. Eu falei, peraí, né? Pois prioridades, queridos. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para tentar fechar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando em prioridades. Nós estamos pegando, nesse momento, o casamento. Porque se ficar muito claro, se ficar muito bem resolvidas as prioridades do casamento, vai ter qualidade nisso. Sim, né? Vai ter qualidade. As nossas chances de sofrimento são bem menores, né? Se você dedicar energia e tempo para o que é importante, nossa, sua vida deslancha. Né? E esses princípios estão muito colocados lá na Bíblia, e vou falar para vocês homens agora que estão nos assistindo.
tem muito mais ordens bíblicas para vocês do que para nós. Sim, sabe? o homem, não tem? Está escrito lá. Para ajudar, maridos, amem a sua mulher como ao próprio corpo. Vivam com ela em entendimento. E ainda tem punição quando isso não acontece, porque senão suas orações não serão atendidas. Né? Exatamente. Então tem uma responsabilidade séria, assim. Prioridade no casamento é o outro, seu cônjuge. Aí depois vem os filhos, tá? Gente, isso era tão importante porque em tempos bíblicos, lá no passado, quando a pessoa se casava, o homem se casava, ele não ia para a guerra, ele não ia fazer, ele ficava 1 ano em casa para agradar a esposa, sabe? Vamos dizer assim, né? Consolidar e cuidar desse casamento. Deixá-la feliz. Eu acho muito legal. Né? E até porque também, né, Mirtz, eu acho que tem uma coisa bem legal aí, que nesse primeiro ano de casamento, você vai realmente conhecer o outro, saber o que funciona, o que ele gosta, como que são as coisas, porque a gente vem, mesmo que de um país ou de regiões parecidas, né? Mas as famílias são diferentes. Então, esse ano é para você ficar ali, independente, né? Sabe? Eu vou falar para você, independente do tempo que você tenha namorado ou noivado, porque, por exemplo, no meu caso, noivado e entre namoro e casamento foram 7 anos até a gente se casar. Foi o primeiro namorado, então até organizar estudo, trabalho, profissão, né? Trabalho, ter dinheiro para comprar uma casa, tudo, a coisa foi longe. Aí você pensa assim, nossa, com 7 anos de namoro e noivado, você conhece muito bem. Então, não é verdade. Você só começa a conhecer bem quando você dorme e acorda junto. Porque todo o estresse, aquela coisa de você acordar ou quando tem uma situação difícil, o namorado é só quando tá conseguindo estar junto. Quando tá junto, né? Tá fácil você. E eu tive esse entendimento. O mundo diz assim, tem 1 ano de casado, nossa, estão em lua de mel. Não é verdade. Vocês estão num processo bem difícil de reconhecimento, sabe? De entendimento, de convivência. Né? E eu acho fundamental porque tem, atualmente, principalmente, né, tem muitos casais que se separam logo no primeiro ano, no segundo. Sim, nem passam nesse teste. Hoje é muito comum você ver separação com 3 meses, né? 4 meses, né? Por coisas básicas, não são assim por grandes coisas, né? Então, hoje também existe, tem um lado também dessa concentração, até um termo que eu nem conhecia, que era filiocentrismo, onde o filho é o centro, né? Do casamento. Tem ainda. Então, tá errado, porque até agora nós vimos as prioridades. A primeira é Deus, se você é casado, a segunda é o seu cônjuge, né? Aí depois vem os seus filhos, sabe? Porque, gente, o matrimônio é uma relação de intimidade. Você vai ficar para sempre com seu marido ali, os seus filhos vão sair, e se você fizer isso direitinho, eles também vão ter um bom casamento. Um bom casamento. Né? E o gostoso que nós que estamos já na fase dos 50 ali para mais, né? Se você viver um relacionamento maduro com seu companheiro, né? Com seu esposo, com seu cônjuge, porque assim, passaram muitas dúvidas, passaram muitas coisas, você já conhece bem como é que ele funciona, como nós falamos agora do primeiro ano. Então, assim, teoricamente, ou era para ser uma fase muito harmônica e de tranquilidade, né? Assim, não é uma fase para você viver grandes percalços no casamento, né? Esse é o entendimento que eu tenho. Quanto mais tempo de casado, melhor tem que ser o seu casamento. Melhor tem que ser melhor. Eu penso muito assim, melhor, também, né? Agora, a gente vai pisar agora em ovos com que a gente vai falar nessa outra prioridade, porque são coisas, né, ainda nós estamos dentro da família, são coisas tão, às vezes, particulares e pessoais para se discutir, mas depois de marido, filhos, a Bíblia ainda fala sobre a família estendida. E aí que vem a dificuldade, porque daí entra sogro, sogra, completamente diferente da sua, como você já disse, e situações às vezes muito complicadas, né? Eu digo, às vezes um casal, ele está levando uma vida bem harmoniosa, está indo tudo bem com ele e os filhos, de repente acontece uma situação onde ele vai ter que atender talvez uma mãe que ficou sozinha, e daí a família se complica, e muita gente acha que quando você se casa, por causa do deixará seu pai e sua mãe,
acabou. Não é abandonar. Não deixará, é assim. Não, mas não abandonarás, né? Você deixa, porque Jesus, ele repreendeu os fariseus por isso, quando, a respeito até de oferta, não vou ajudar meu pai e minha mãe, porque com esse dinheiro eu vou dar para a igreja. Jesus repreendeu isso. Não é. Falou, a prioridade sua, você não pode pensar. Tem uma parte que é da igreja, tem uma parte que que você tem que família, cuidar da sua família. Então, a questão difícil é assim, até onde eu tenho que lidar com essa família ampliada? Queridos, eu sei que é difícil, porque a gente conhece casos realmente, né? Que diz assim, vai estragar a minha, ou vai atrapalhar. Vai ter um jeito. Tem que organizar. Há de se dar um jeito, de reunir irmãos, de fazer qualquer coisa. Não tem famílias assim que os irmãos se reúnem e se revezam, né, para ajudar numa situação? Para ajudar Porque é prioridade, sim. Sim. Eu até estou lendo um livro que é exatamente sobre isso. Ela fala, uma médica que escreveu, e ela é intensivista e de oncologia até e de paliativos. E ela fala isso, que a gente como adulto, para idoso, tem que aprender a envelhecer para facilitar o outro cuidar da gente, porque quem que vai, querendo ou não, se a gente envelhecer, alguém vai cuidar da gente, porque as incapacidades vão acontecer. Vai aparecer. Agora, se o velhinho, vamos dizer ela ou ele, né, não favorecer, não ajudar, fica difícil, vai ser muito mais complicado. Então, eu acho legal que você comentou isso, porque assim, a família pode se reunir, quem que cuida, vamos ajudar financeiramente, todo mundo ajuda, mas o próprio velhinho tem que ter o entendimento que ele vai precisar de ajuda. Então, sabe, tem que melhorar, tem que facilitar, né? Não existe uma fórmula mágica, uma coisa que isto sempre dá certo. Eu disse, existe uma particularidade em cada caso. Eu sei que, por exemplo, já aconselhei mulheres que disseram assim, você não sabe como é o meu sogro. Eu não estou falando só nessa história de sogra. Você não sabe. E daí conta coisas assim, e não tem a ver, às vezes, com idade. Na idade. Né? Com temperamento. E como aí ela diz, eu estou proibindo meu sogro de ir em casa, isso está criando problema com meu marido. Isso. Então eu sei que existem particularidades de cada caso. Mas você sempre pode procurar ajuda, porque você não pode abandonar isso. Exatamente. Nem que seja, como a gente comentou, se essa convivência, porque aí vem relacionamentos saudáveis, famílias que são muito modelo para os filhos. Né? Você já imaginou um filho que assiste como modelo, ver pai e mãe abandonando completamente os pais dele? Vamos fazer o mesmo com você quando crescer. Exatamente. Né? E aí, nem que numa situação de extremo ou difícil para todo mundo, que reúna a família e coloque no asilo, né? A gente que sempre há de se haver possibilidades diferentes. Cuidar. Né? Do jeito que a gente vai haver histórias que se deram tão bem, tá tudo certo aqui. Né? E hoje em dia a gente vê histórias assim, queridos, até de casamentos que foram desfeitos e que acabaram se tornando duas famílias. Porque quando seu marido, você se divorcia, os filhos ficam. Tá? Vai ter que... Ele continua tendo um pai. Você não tem mais marido, mas ele tem um pai. Pro resto da vida. E às vezes ele se casa com outra pessoa. E é bem assim, você tem que entender assim. E tem outros filhos. Eles continuam sendo uma família estendida. E a gente vai olhar nesse mundo que tem todo tipo de relacionamento. Tem uns que não vão se falar nunca mais, né? Vão levantar barreiras enormes. Tem outros que vão se aproximar. Né? Exatamente, que formam a família. Tem uns que vão aceitar os filhos. Eu conheço uma situação assim, aceita o filho, se dá bem, que é da outra pessoa, mas não aceita a outra como mãe. Então, assim, aí vai, bem sabe? difícil. Então, queridos, nós não estamos dando modelo pronto. Nós estamos dizendo que, em termos de prioridade, Deus, o seu cônjuge, os seus filhos e a família estendida. Resolva isso da sua maneira, com sabedoria, pedindo, buscando em Deus, né? Essas coisas, né? É o que a gente faz. A outra prioridade, logo após essa, vem o trabalho. Porque a Bíblia diz que quem não trabalha, não come. E depois que ele disse assim, uma só carne, multiplicai-vos, ele diz... enchei a terra e dominai-a, né? Exerça domínio, trabalhe. Então, o trabalho é
vem depois dessas coisas. Por isso, quando a gente fala em prioridade, não adianta você falar, não, você não conhece mais a minha firma, ficar 18 horas na sua firma e 4 na sua casa. Não dá. Não tá certo. Administrando errado a empresa, né? E a família também. A tua família a tua vida tá errada. A vida toda. Por não ter entendido essas prioridades. E a coisa mais fácil do mundo hoje que tem acontecido é você inverter essa prioridade. Porque você vai inverter até em nome da família. Porque eu estou fazendo isso pro bem da família. Da família, não é assim? Exatamente. E duas coisas, pode estar fugindo um pouco das dificuldades que teria que estar olhando dentro da família, e aí ele se joga no trabalho, mas exatamente não compensa uma vida desperdiçada no trabalho sem a convivência da família, dos seus filhos. Sim. Porque como nós dissemos, eles vão sair e vão para o mundo, e depois essa solidão, esse filho, como que você vai resgatar esse relacionamento? Né? E sabe, em relação à Bíblia, queridos, a pressão social, a pressão cultural é muito maior em cima do trabalho. Ela valoriza a profissão, o sucesso na profissão e tudo mais do que um casamento bem sucedido. Sim, né? Exatamente. Eu acho que hoje, principalmente para as mulheres que são criadas com uma profissão e tendo que desenvolver um bom papel profissional, está em detrimento do desempenho no casamento, porque aí chega cansada, chega querendo não mexer nas coisas da casa, nos cuidados, na limpeza, e isso sobrecarrega, né? E sabe, existe até uma incoerência que a gente vê ali, por exemplo, um casal que tem 2 filhos. O que eles querem para um homem e uma mulher, o que eles querem para a filha mulher, que ela seja super bem sucedida, que ela tenha uma carreira, que ela faça tudo isso e seja o máximo. Agora, para a esposa do filhinho dele, ele quer uma mulher que cuide da casa, que cuide dele, que ame, né? Essa é o que se aparece por aí, né? E os homens têm sofrido quando encontram mulheres assim, que realmente estão sem olhar para o casamento, né? Sem esse cuidado, sem esse discernimento com o relacionamento, né? A orientação bíblica em Efésios 5, né? Para a gente fechar com um versículo bíblico, diz assim, Paulo falando, portanto, Efésios 5, começando no 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E a gente, de maneira muito rápida, tentamos mostrar para você as prioridades que a Bíblia coloca. Coloca, sempre orando, né, para entender melhor. É o que a gente tinha para você, agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.